dia! Sejam bem-vindos ao programa Sem Pauta desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Junto com Sem Pauta, chegando também mais uma edição do Pô de Saúde, a 10ª edição do Pô de Saúde. Vamos falar bastante de saúde aqui, até as 8h30 da manhã aqui. desde já, eu faço convite para que você participe conosco aqui através do nosso WhatsApp, o 99797 1077 99797 1077. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, convidadas, passar a palavra para a doutora Cristiane Godinho, deixa eu dar meu bom dia para ele, a voz do Sistema Santa Cecília de Comunicação, aquela voz que fica ecoando no nosso cérebro e que a gente acha que ele não existe, mas ele existe sim. É verdade. Tiago Paes, bom dia. Essa voz de hoje não existe. Essa voz de hoje não existe. Bom dia para você, Rogério Amador, nossos convidados. Ótima quarta-feira para você também que ouve o Sem Pauta. Muito bem, prazerzaço aqui mais uma vez ter o Tiago, ter todos vocês e a você que nos ouve aqui, nos dá aqui a alegria, né, e a gratidão sempre aqui de nos tornarmos aí em tão pouco tempo o canhão da sua manhã aí, já que estamos falando aqui de ponta a ponta para o nosso incrível litoral, tá certo? Já a gente vai falar sobre o tempo, mas antes disso, deixa eu rapidinho aqui, eu vou fazer diferente hoje, deixa eu apresentar aqui, dar meu bom dia aqui para a doutora Cristiane Godinho. A gente vai fazer uma apresentação rápida aqui hoje, doutora, para a gente já iniciar rapidinho aqui, e aí a gente faz o nosso intervalo comercial mais para frente, tá certo? Bom dia, doutora Cristiane Godinho, ela que é a responsável aqui pelo Pô de Saúde, né? Já estamos aí na 10ª edição. Hoje promete, hein, doutora? Bom dia. Chega pra cá, vamos. Bom dia, Rogério. Bom dia, meus convidados. Hoje é uma edição especialíssima, porque eu tive essa ideia, porque a gente precisa falar da vacinação, do Covid. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? Eu estou aqui com a doutora Elizabeth Consolo, infectologista, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. A doutora Carolina Brits, também pediatra e proprietária da Clínica Previna de Vacinação. Bom dia. E eu estou aqui com a ilustre presença do nosso deputado federal eleito, Alberto Mourão. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado. Muito bem, olha, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui matinal, eu acho que eu estou vendo uma miragem, Tiago Paes. Seria o sol ali que eu estou vendo? Ou eu estou vendo uma miragem? Quem falou que ele não viria? Pois é, depois de 40 e tantos dias. Mas não dá pra contar com ele 100%. Não dá pra contar? Confio 100%. Não estraga o prazer, 100%. doutora. Não estraga. Pensamento positivo, por favor. Pensamento positivo, doutora. Tem o meu pé atrás. Não, tem o meu pé atrás. Tiago, por favor, nos dê aqui como ficará hoje o tempo. A deixar a doutora Elizabeth Consolo aqui mais confiável, mais confortante, por favor. Segundo a meteorologia, até que o pé atrás dela faz algum sentido. Falei. Porque o sol agora está por aqui. Mas há a possibilidade ainda de chuva no decorrer desta quarta-feira. Bem menor do que os demais dias, demais 58 dias, né? Só que há ainda a possibilidade de Estou chuva. mofado já, olha. Dolor é meu nome. Mas isso é que nem pesquisa? Bem observado. Pode ser chover 30 ou Que 100%. medo. Exato. Boa. Será que é confiável? Oh, meu Deus. Boa. Pois é. Nesse momento a temperatura é de 20 graus aqui no bairro do Boqueirão, em Santos, onde estamos. A máxima prevista para hoje é de 23 graus, segundo a Climatempo. E é isso, há a possibilidade de chuva sim no decorrer do dia de hoje, mas o sol pelo menos deu o ar da graça e que assim seja por mais tempo no dia. Amém. E que seja assim. Então, gente, fica a dica, né? Aproveitem, né? Saiam de casa agora. Aproveita para ir na padaria agora, para ir no mercado. Né? Que você que está indo do trabalho agora, vai a pé. Aproveita para ir a pé também, né? Até porque se continuar chovendo, eu já perdi a conta de quantos guarda-chuvas eu perdi. Exatamente. Eu também sou assim, viu? Já perdi vários. É por isso que eu vou no mais baratinho, porque eu vou perder uns 10 aí durante o mês, viu? Sempre, né? Sempre, meu Deus. Gente, olha, vamos lá, tocando aqui, hoje no Pô de Saúde, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, lembrando que eu vou ter que liberar aqui o deputado Alberto Mourão, daqui a pouco, né? Afinal de contas, às 8 da manhã, ele estará aqui no nosso telejornal. Bom dia, cidade. Bom dia, cidades.
dando entrevista aqui para a TV. Afinal de contas, somos multiplataformas também, né? O deputado aqui conosco agora na rádio e na rede social, né? Afinal de contas, também estamos no YouTube, no canal do YouTube e também pelo Facebook. E aqui pelo nosso incrível Dial. E daqui a pouco vamos liberar aqui o deputado para dar entrevista aqui para a TV. Antes do deputado e todas as nossas convidadas aqui, vou pedir licença, mas eu preciso ouvir rapidamente a voz mais bonita do rádio brasileiro. A Bela, concordo. Carolina Bela, Brits. eu concordo. Ai, Carol, entendi. deixa eu ouvir um pouco mais a sua Faz voz, tempo que a explicando gente- um pouquinho. Fala qualquer coisa, conta uma piada aí pra gente, sei lá. Não vou contar piada, mas agradeço. Faz tempo realmente que a gente não conversa, né? Mas eu me sinto lisonjeada por mais uma vez estar aqui com você. Já Legal. posso ir embora, né? Pode ir embora. Né? Daqui a pouco Ela ela já se deixou o solta currículo. melhor. Ela deixou o currículo, né? A doutora Carol, né, que Fono. está conosco já há algum tempo, participando Bastante aqui do tempo, Sem graças Pauta a Deus. conosco, né? E verdade seja dita, né? A doutora Carol foi uma das primeiras a levantar a bandeira da vacina muito antes, né? Ai, a gente sempre falou sobre isso, né? Muito antes da Covid e outras pandemias, né? A gente sempre bateu aqui na tecla da importância das vacinas, de se vacinar e tal. Já estamos aqui há alguns bons anos já juntos. falando sobre esse verdade, assunto e é hoje, verdade. novamente aqui falando, mas agora, Não, e é um infelizmente, prazer estar aqui com a minha colega de trabalho, com a Elizabeth, né? Que a gente faz um trabalho, graças a Deus, muito bom, né? Muito legal delicioso, lá. é É muito sim, bom, né? A é gente sim. faz um diferencial, né, Beth? Eu acho. Não é porque é a gente, mas a É. gente faz É isso. bom, né? Tá Não, certo. é bom. tá A coisa certo. vai bem, muito Vai bem. bem, vai bem. Antes de eu passar aqui para Cris, deputado, deixa eu fazer aqui minha primeira pergunta. Eu passo aqui o microfone para Cris. Primeiro, parabéns, né, pela eleição. Foi uma eleição ali corpo a corpo, né? Não foi fácil. Aliás, como toda eleição não é fácil, né, deputado? Mas essa me parece que realmente foi uma eleição ali, devido à polarização que estamos vivendo, né? Uma eleição, uma das mais difíceis, né? Mas hoje, feliz e preparado para mais esse desafio? Feliz, lógico, quem ganha tem que estar feliz, né? Não há dúvida disso. Exato. Mas uma realidade é que a gente sabe que tem que encontrar um grande problema a partir de janeiro. Eu acho que quando a gente vai segurando todos os problemas do país para poder passar uma eleição, nós sabemos que tem aí um déficit público enorme, tem um déficit social enorme. Esse déficit social também é do Covid, é grave, né? Provocado pelo Covid, fez estrago na economia, fez estrago na atividade econômica de cada um, individualmente. E é porque a gente está empurrando isso, né? Eu não diria que é legítimo, mas acontece em qualquer governo isso, tentar mascarar uma crise que existe. Então, a partir de janeiro, eu costumo falar que se abre a porta do inferno para quem ganhar. Seja quem está ou seja que vier um novo. Ele vai ter que enfrentar e olhar o orçamento público. Eu falo que ele vai ter que fazer um novo orçamento, quer dizer, reconstruir esse orçamento para poder atender as emergências da emergência para poder continuar trabalhando. Então, assim, vai ser um ano complicado para nós no Congresso. Só mais uma aqui da minha parte. Preciso te perguntar isso, né? Já há uma definição do MDB com relação ao apoio no segundo turno ou não? O PMDB, fizemos uma reunião ontem, tem uma reunião ainda hoje. O caminho é liberar, né? Porque a nível nacional, essa é a tendência. Eu não estou aqui falando em nome do partido, até porque eu sou uma das partes nesse momento, né? A tendência é caminhar na liberação, porque Sul tem um problema lá de composição política, o Norte tem outras composições, o Nordeste tem outra. Você é um partido nacional, é o único partido que tem muita capilaridade depois. E aí acontece que as tendências são diferenciadas ali, conjuntura de estratégia política. Então o partido não quer impor uma atitude, essa é uma Perfeito. coisa que você conversou bastante ontem, para não haver um racha já no começo do partido. Senão ele chega rachado lá no Congresso, e não é bom. Perfeito. Então, outro aspecto é que, a nível de Estado, a gente tem que respeitar um pouco a bancada estadual. Então, uma conversa que tem que amadurecer daqui para... Mas não hoje sai a decisão. Legal. Meninas, vamos aproveitar o deputado aqui.
Conversando ainda com o deputado, eu queria saber do senhor, assim, o que vem do seu plano de governo futuro em relação à saúde da Baixada Santista? Então, que na você verdade, o pensa? parlamentar, ele defende bandeiras, né? Essas bandeiras, eu, durante a campanha, defendi muito a questão da saúde, da educação. A educação é uma coisa que parece que me dá até tristeza, porque não é a pauta prioritária da sociedade, muitas das vezes. A gente fala muito, mas na verdade não é. Discutir que tipo de educação, qual é o modelo que você quer para o país sair desse marasmo que nós vivemos. Sem educação não existe possibilidade. Uma sociedade tem que ser criativa, porque ela se autoprograma, ela consegue, com a sua criatividade, ser solução para si e para todo, para o coletivo. Porque a partir do momento que você tem essa criatividade de você caminha com as suas próprias, sobrevive e depende muito menos do coletivo, porque o Estado é o coletivo, que contribui com impostos para esse coletivo. Ou você aumenta a carga tributária para atender essas demandas sociais, ou você efetivamente reduz esses impostos a partir da nova cidade. A economia só vai crescer com qualificação. Mas a saúde também é um problema que a gente tem um sistema bom, ele deu resposta eficiente, né? Foi um exemplo para que quando quer, ele consegue agir. Os municípios é que operam o Sistema Único de Saúde, é uma falácia essa história, uma mentira. O governo federal mandou pouco dinheiro para nós, quase nada. Quem sobreviveu, quem tocou isso, a única coisa que o governo fez foi depois viabilizar as vacinas, a compra da vacina. Exato. Mas na realidade o custeio foi estados e municípios que bancaram. Exatamente. 80% a 85%. E está aí, é só levantar o número que vai voltar. Então é uma mentira o que se prega para ir nas... Por que não foi feito isso? Porque quem cabia fazer isso não mas foi não- feito, não- é sempre dessa forma. Porque é uma acomodação do governo federal. Ele fica com muito dinheiro e distribui pouco. É uma conversa longa que eu posso até voltar aqui e falar sobre Sim. reforma tributária, pacto Sim. federativo. Acho que o Sistema Único de Saúde ele precisa melhorar o seu financiamento, mas a gente assistiu, por isso que eu falei que a gente vem de um problema sério. A gente quer falar saúde no Brasil e você cortou 60% do remédio popular. Nós estamos falando na frente de 3 médicas e vamos perguntar assim, quanto custa um remédio de hipertensão e diabetes, que é uma doença quase que genérica, a partir de uma certa idade? Bom, R$400 ou R$700 um remédio, os 2 remédios, de ordem continuada. Caro. É caro. Uma família que ganha 3 mil, 2 mil reais, pode gastar 700 de remédio por mês? Nunca, né? Então, assim, Não vai. nós gastamos 2 bilhões por ano de remédio fornecido pelo governo. Eles cortaram 60%, 1 bilhão e 200 do orçamento do ano que vem. Por isso que eu falo que o inferno está aberto. É. Porque vai acontecer que a Prefeitura de Santos, qualquer das prefeituras, Quem vai ter não que vai abraçar isso, receber tem o que abraçar dinheiro, essa situação. não vai receber o remédio, e aí o cara vai gritar na porta da Câmara, na porta de qualquer lugar. É isso que vai acontecer nesse país, se não refazer o orçamento. Agora, não satisfeito por isso, eles cortaram 80% da verba para contratar mais médicos. E nós não discutimos isso, está no orçamento, não é fake news isso é verdade. A construção do orçamento foi para o Congresso. Eles cortaram 90% dos recursos do Minha Casa Minha Vida para continuar as obras de andamento que tem. A habitação é um bem essencial para a saúde, porque quem mora no teto de zinco, quem mora numa palafita, e aqui em Santos tem 20 mil famílias morando em palafita, em São Vicente, está com 40 mil famílias na Baixada em 3 cidades, Cubatão, São Vicente e Santos, que joga esgoto em cima, que sobe rato, que prolifera doença, a gente não vai achar que a habitação é um bem essencial do ponto de vista de saúde pública. E aí a gente corta 90% disso. Exato. Por quê? Porque quando o técnico do orçamento foi fazer o orçamento, ele não tinha caminho, é débito e crédito. Se eu só tenho a capacidade de receber R$100, ele adaptou o orçamento, porque pegaram 30 bilhões para as emendas, para as outras emendas. Para fechar a conta, o técnico do Ministério foi lá e falou, bom, então eu vou cortar aqui. Onde ele podia cortar, porque a capacidade de investimento do Brasil é pequena, 2% do orçamento público, do PIB. Então a gente não tem, 2% é tão pequeno que teve que fazer um remanejamento lá. Agora eles vão tentar consertar, falam que vão consertar depois das eleições. Mas como? Vai ter que tirar de algum lugar.
Aí vai ter que fazer o seguinte, conserta. Então vamos fazer um novo teto, então nós vamos aumentar o déficit, a gente aumenta o déficit, aumenta os juros, a gente aumenta o valor do dólar, a gente aumenta a inflação, e aí a inflação é o pior câncer que tem no bolso da classe pobre e média. Exato. Porque o rico que ganha 100 mil, 200 mil por mês, se aumentar R$1.000 na despesa dele no mês para comer 2.000, Não vai sentir. não vai Não vai nem sentir. perceber. Agora bota o cara lá que ganha R$2.000, R$3.000, R$1.000. Aumenta os valores da comida do básico para ele. Vê se não vai pegar pesado. Então, na realidade, a gente está brincando. Né? O Brasil precisa ponderar. Eu não estou querendo fazer não estou aqui num discurso de oposição, em hipótese alguma. Estou aqui numa reflexão. É uma coisa realidade. São fatos. É uma realidade. São fatos. Os É uma extremos realidade. nós São estamos falando fatos. que os extremos têm que ponderar. Então acho que o meio tem que chamar esses caras para responsabilidade. Sabe quando dois caras estão brigando numa festa? E aí um cara vai lá e insufla mais ainda? Não. Que você tem que ir lá e falar, vamos brigar, vamos discutir o que está acontecendo aqui com vocês. Por que vocês brigaram? Alguém mexeu com a mulher do outro? Estão falando disso, daquilo? É, porque acontece. Olhou assim, um cara já estranha, já quer sair na porrada, né? É verdade. Então é o seguinte, vamos ponderar. Acho que parece que o Brasil não quer isso. As pessoas não querem, não é só a classe política, não. A sociedade faz questão hoje de estar nesse litígio constante. Só que a gente tem que, enquanto isso, o mundo está andando. E a gente precisa fazer o país andar. E para fazer o país andar era um momento de reflexão. Pôr o pé no chão de todo mundo, colocar suas armas dentro de casa e falar assim, vamos discutir um plano estratégico para o país. E olha, cabeça é o seguinte, não tem dinheiro para tudo, então vamos dar prioridade. Governar a arte, suportar a pressão, estabelecer prioridades, buscar parcerias. Esse tripé, ele tem que ser feito. Isso vale para a sua vida pessoal, para a sua vida empresarial e governo de governo. Então se a gente não fizer isso, nós não vamos botar o país em algum lugar. Nós temos um PIB mundial de 100 trilhões de dólares. O Brasil só tem quanto? 1 trilhão e pouco, 2 trilhões? Nossa. Disso. E dizem que nós somos a oitava, nona economia. Quando fica batendo palma, beleza, Brasil, oitava economia do mundo. Oitava economia do mundo, que olha, tem um cara lá em cima, que é a sétima, que é 100 vezes maior que a gente. Cara, não vamos brincar. Eu falo assim, estatística, arte, tu traz os números e dizer o que você quer que seja dito. É que nem na pesquisa. Eu não posso torturar os números dizendo nós somos a oitava economia do mundo se eu não olho que a sociedade está vivendo na pobreza. Vamos para cá, para esta região? Cubatão é a 22ª economia do país, você sabia? Não. É a 20ª economia, PIB do Brasil. 2/3 em favela. Onde está a riqueza produzida por um PIB tão grande? Santos é a 25ª economia do Brasil, de PIB. Onde está a riqueza dessa cidade? Que tem 20 mil famílias morando em palafita. Sabe onde está? Está naquela entrada e saída da mercadoria que passa por aqui e carrega a maior parte do imposto que vai para o cofre do governo central. É isso mesmo. O governo central fica com 70% dessa arrecadação. É isso mesmo. 2/3 do PIB da cidade de Santos é imposto. Mas não é imposto municipal, gente. Opa, eu não vou aqui estou jogando a pedra no prefeito, não está nada disso. É de impostos federais. Mas não volta para nós o recurso para fazer qualidade de vida, para espalhar mais desenvolvimento. Nós vamos fazer agora uma privatização do Porto de Santos que vai dar uma outorga de quase de 2 bilhões. E vai acontecer mesmo a privatização? Se acontecer Eles alopradamente, faz anos que estão pensando nisso, não é? se a privatização sair, esses 2 bilhões não poderiam, em hipótese alguma, ir para o Caixa Central para pagar a dívida. Para pagar, nós não vendemos bens. É aquele cara que está vendendo os móveis de casa e daqui a pouco a casa para comer. O Brasil não pode começar a fazer isso. Daqui a pouco eu não tenho o que vender. Não tenho o que vender. E nós estamos fazendo isso. Agora, eu sou contra fazer privatização e o dinheiro ir todinho para o governo central e não devolver para nós. Exatamente. E aí a gente fica mendigando dinheiro, verbinha para hospital, verbinha para cá, Isso. e no fim a gente precisa construir 500 leitos, abrir 500 leitos, senão a gente não resolve o problema do sistema CROSS de saúde. Exatamente.
verdade. que faltam 500 leitos. E aí eu quero só responder para você o seguinte, a gente tem um déficit sanitário, vamos chamar de sanitário, doutora, Sim, de Covid. A gente sabe que o Covid criou sequelas, lógico. e vem criando sequelas, Várias né? Sinusite provocada por Covid, problemas pós-Covid, cardiovasculares. forte, muitas. Dois sistemas Neurológicos, também. Psiquiátricos, neurológicos, pode escolher. E você tem aí uma demanda reprimida do que já tinha de doenças normais, tá? Exames e consultas de especialidade e a gente não tem como fazer. Não tem como fazer, a gente precisa tirar essa fila. Aí o que acontece aí? Nós temos, achar que faltam 500 leitos, e não estou chutando esses números. isso. Vamos lá. Você acha que a população de Peruíbe, que tem 100 mil habitantes e não tem um leito hospitalar, vai para onde? De Tariri, Pedro Toledo, que é ali, faz parte da cidade. São 150 mil pessoas. Eles teriam que ter no mínimo 80 leitos disponíveis para eles. Perfeito. Estou falando da baixa e média complexidade. Esses 80 leitos não existem. Eles pegam a ambulância, reboque terapia. O primeiro hospital que ele encontrar aberto. Não vai achar o de Peru de Itanhaém, que está faltando 30 leitos ainda. Aí ele segue e não encontra um hospital em Mongaguá. Porque também são 60 mil famílias que não têm hospital. Faltariam 50 leitos. Aí segue até Praia Grande e consegue. Se ele conseguir chegar lá, ele chega em Praia Grande. Praia Grande tem 280 leitos. SUS. Só serviria para Praia Grande. Aí você começa a descarregar a ambulância lá. Exatamente. E aí, Superlota. Se ele- aí você vai para São Vicente e ao contrário. O cara de São Vicente tem Migra para Praia Grande. 40 leitos. SUS. É isso. Com 350 mil habitantes, teria que ter 300. Aí ele ruma para dentro de São Vicente ou Santos. Uhum. Praia Grande ou Santos. Então, o que aconteceu? Guarujá, faltam 100 leitos, mais de 180 leitos. Tem Santos 118 está leitos. recebendo no litoral Tá. norte. 118 Exato. leitos, tem Ele recebe 118 da leitos. ponta de Então, assim, Betioga. você acha, o que nós temos? Vocês são médicas. O que a gente assiste é internação em pronto-socorro. Uhum. Se a gente fizer um rapo, e aí é que não deixa a gente entrar, porque se fizer um levantamento, nós temos centenas de leitos de internação hospitalar, o que não era dentro de pronto-socorro. Sim. Isso não é saúde. Não é É saúde. verdade, não é saúde. Isso, Não é, é saúde. isso é Sem estrutura internação, de guerra. né? O nego as pessoas estando em ponto-socorro. Porque ponto-socorro não serve alimentação. Pronto-socorro não tem visita médica toda hora. O médico que está hoje só volta daqui uma semana se fizer plantão de 24 horas. Exatamente. Ele não vai fazer intercorrência hospitalar, que é ali no hospital. Ele não tem a segurança dele dentro de um hospital. Ele não pode pedir exame. Ele não pode pedir o nada, mais ele está numa específico, emergência. pode Ele está solicitar. ali Vai pedir o esperando. básico. Ou ele está no repouso, esperando se ele tem algum probleminha, 12 horas ele vai para casa, 8 horas. Pô, cara, mas você passa 24, 36, 48 horas, 72 horas dentro de um pronto-socorro, esperando uma vaga Esperando a cross. vaga cross. Exato. Aí, a gente chega no hospital, eu tinha uma cirurgia letiva programada. Cirurgia letiva, a gente vai falar o que é. Uma cirurgia programada, né? Programada para Não é acontecer. emergência. Para não virar uma emergência. Mas Exatamente. tudo vira emergência, Tudo- doutora. Sim, lógico, porque você prorroga as coisas. Vai prorrogando. Vai prorrogando. Então o que acontece? Chega lá, suspenderam a minha cirurgia, aquela estrutura. O centro de cirurgia estava com problema. Não é mentira, não é verdade. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Lotou os leitos, o cara não vai fazer uma cirurgia com o risco de não ter paciente, né? Não ter Exato. vaga dentro do hospital. Então a gente está assim, empurrando com a barriga, porque a gente não senta. Quando em organiza. 2017 eu tentei fazer isso, eu fecharam as portas para mim. Eu consegui a duras penas fazer um movimento e levei para Brasília. Mas as pessoas não querem que as fissuras apareçam. Aí quem sofre é a população. Sempre, né? É a população. E aí ela não Sempre entende vai que não, fazer às vezes não é a isso. maior culpa só do prefeito, não. Lógico. Ela não sabe o que está acontecendo no sistema. Há 8 anos não se atualiza a tabela SUS. Exatamente. Doutora, se a senhora recebesse Exatamente. Nossa senhora. pelo valor SUS, com valor defasado 8 anos depois, a pergunta não que muda fica o para aquelas salário. pessoas que estão nos escutando e nos vendo. Você gostaria de estar recebendo o mesmo salário de 8 anos atrás? Logicamente que não. Não está contente com o salário de hoje, muito menos não corrigido. Agora faz 8 anos que os procedimentos SUS não são reajustados. Exato. Bom, eu vou dar um exemplo. O Hospital Irmã Dulce internou 12 mil pessoas em 2019. Um pouquinho antes da Covid, porque os números de Covid que eu estou dando é antes.
no ano, 12 mil internações. É o hospital de maior número de internações públicas da Baixada. Recebeu do governo federal 1 milhão por mês. Uma vergonha. Isso é uma Nada, vergonha. Não paga mais que 10, 12% do valor do custeio. Mas é aquela sensação que você está pagando a fatura do cartão de crédito, o mínimo, né? Que aí no mês que vem maior. mas aí Agora é você paga no maior. mínimo. Mas quem- E ele não melhora, ele E não, não vai. ele só aumenta, ele só piora. A gente quer, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa discutir essa situação de uma forma sistêmica. Como a gente tem que entrar na questão da saúde privada. Porque a gente sabe que os planos de saúde estão só levando com a barriga. Exato. O problema, a gente sabe que tem planos de saúde regionais que já tem um rombo de 80 milhões. É isso mesmo. E o SUS abraçando todos esses clientes. E o SUS abraçando esses clientes, porque eles não conseguem. conseguem E tem mais. plano de saúde que é melhor ele não pagar, porque na verdade é estelionato de saúde por privada. Eles conhecem com o médico que. E a agência nacional, reguladora, faz vista grossa para muitos problemas. Lógico. As agências nacionais elas não foram feitas para proteger o interesse da sociedade. Parece que elas foram feitas para defender os interesses das corporações. E aí a gente não consegue. E para que agência? Exato. Para regular ou não regular? Deputado, preciso liberá-lo aqui. Seu horário. O papo realmente um papo aqui, né? Nossa, Aliás, se falar Pra de gente é saúde, né? É importantíssimo, sempre muito né? importante. Aliás, faço o convite Acho que é aqui. tirar foto. Faço o convite, a gente vai fazer. Aliás, a gente vai pro intervalo, a gente faz foto agora aqui com ele, né? Mas antes disso, mais uma vez aqui agradecer a tua presença, né? Fazer o convite ao vivo para que você retorne com mais tempo aí para a gente continuar esse bate-papo aqui, que é sempre muito importante, principalmente na área da saúde. Umas que é 3h30, pelo menos. Vamos né? precisar Vamos- do E dinheiro, a pelo gente menos aqui amanhã juntas, inteira, né, né? Beth? Vamos fazer um painel aqui. Vamos Aí fazer sim. um painel aqui de saúde. Mas rapidinho aqui, muita gente mandou mensagem, gente. A gente não vai conseguir ler aqui todos ao vivo, né? Apenas aqui, deixa eu ler a mensagem do Jarbas, presidente do LIDE. Manda aqui, bom dia, só craques hoje no programa. Manda um forte abraço ao Mourão, dou os parabéns pela trajetória. Foi a pessoa que me alertou sobre a região metropolitana da Baixada Santista, o que é uma bandeira do LIDE. Um abraço também para a doutora Carol, vizinha, que faz um trabalho fantástico na Previna. Excelente programa. Recebi mensagem aqui de muita gente aqui também. Lembro aqui do Silvio, o Silvio lá do Guarujá também, que aliás, Silvio Campilongo. Ele que está lá, deixa eu puxar aqui. Ontem foi aprovado o CONSEG na Câmara Municipal do Guarujá. Precisaremos da ajuda do nobre amigo deputado Mourão. Convide para um café, tá feito convite aqui. O Silvio, a gente vai levar assim, vamos marcar com o banho. Já começou. Aproveitar que o banho tá aqui, Aproveitar com o né? banho. O banho gosta de um café também, né? Então aí a gente vai fazer uma visita no Guarujá ou o inverso. A gente vai até Praia Grande conversar também com o deputado. Tá feito aqui, Silvio, o seu convite aqui. E tantos outros aqui, deputado. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação. Sucesso, estaremos aqui na torcida e o microfone vai estar liberado aqui para que você sempre participe e use da melhor forma possível. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Quero retornar assim, faz mais tempo para a gente conseguir conversar Sim, mais. sim. Eu falar menos e escutar você. Estamos à disposição. Hoje nós liberamos. Bom, gente, 7h59, vamos para o nosso intervalo comercial. 2 minutinhos a gente estará de volta. Quero foto. Programa Sem Pauta, na Santa Cecília FM. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. O LIDE Litoral Paulista faz parte do maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil e da mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Na Baixada Santista, desde 2019, surgiu com a tarefa de criar conexões relevantes e oportunidades de negócios e se consolidou como uma das maiores iniciativas empresariais do Litoral Paulista.
Além de promover networking, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país e da região, como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos para diversos setores da economia regional. Acesse lidlitoralsp.com.br. Lide, quem é líder participa. Máxima é uma vida de alegria, Máxima é ter tempo pra viver, Máxima é a sua lavanderia, 5 lojas sempre pensando em você, lava, seca, passa com tecnologia, cuida de você pra você curtir a vida, Máxima, Máxima em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Tenha mais segurança com a nova Vital Med. Ambulâncias 24 horas para atendimento de urgência e emergência. Consultas por telemedicina, orientação médica por telefone e muito mais. Planos a partir de R$ 43,50 mensais. Tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Nova Vital Med, 4020-4047. Ou acesse novavitalmed.com.br. Nosso compromisso é sua satisfação. Em descartáveis embalagens temos a solução. Com pontualidade, bom atendimento, credibilidade. Alper Embalagens, confiança é Alper, qualidade é Alper. Alper Embalagens. Rua Tenente Antônio João, 45, Santos. Ou acesse alperembalagens.com.br. O que mais de 40 anos de história dizem sobre uma empresa? A tradição não impede a evolução. Hoje oferecemos o que há de mais moderno no mercado, com um sistema contábil integrado aos clientes e atendimento 100% digital. Há mais de 4 décadas desenvolvemos serviços contábeis como ferramenta estratégica, auxiliando empresas e empreendedores a crescer. Essa é a nossa missão. Marca a Organização Contábil, um jeito diferente de fazer contabilidade. Quer alavancar seu negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada. Com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas, a Santos Press está preparada para promover e cuidar de toda a comunicação da sua empresa. E lembre-se, o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite www.santospress.com.br ou pelo WhatsApp 13 97410 9725. De olho no futuro e pronto para atender os interesses dos seus filiados, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Região, o Sinaspan, segue firme no seu propósito de proteger os interesses sociais, políticos e econômicos dos comerciantes da região. Sempre atento à modernidade, a entidade trabalha para oferecer inovação e tecnologia como forma de proporcionar crescimento à classe. Você, dono de padaria e confeitaria da região, associe-se à entidade. Sinaspan, fermentando o setor de panificação da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. TOTUS, a empresa que acredita no litoral paulista. A maior empresa de tecnologia do Brasil está presente há 9 anos no litoral paulista, investindo junto com as empresas no crescimento da região. Queremos entregar mais produtividade através da tecnologia, trazendo mais rentabilidade, controle financeiro e uma melhor gestão para o seu negócio. São sistemas e plataformas de gestão empresarial sob medida para a sua operação. Ligue agora no 11 4301 9115 e converse com um especialista no seu segmento. Repetindo, 11 4301 9115. A TOTUS acredita no Brasil que faz. A TOTUS acredita no litoral paulista. Aqui no 107,7, programa Sem Pauta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta desta quarta-feira, dia 5 de outubro, na 10ª edição aqui do Pô de Saúde, depois do furacão Alberto Mourão. Estamos de volta aqui para a gente continuar falando de saúde, né? Aqui sobre a condução da doutora Cristiane Godinho, com a participação da doutora Elizabeth Consolo, infectologista, e também a Carol Brits, ela que é pediatra e também diretora da clínica Previnem. Você podendo participar conosco aí através do 99797-1077. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Oswaldo Ramos Hélio, né, ex-presidente do Internacional. Mandou aqui, bom dia, amigo Rogério, marido da Carol, doutor Cláudio também é basqueteiro,
E aí eu falei pra Carol aqui que discordo, né? O Dr. Cláudio é um ex-basqueteiro, ele até vai até o Internacional. Mentira, ele até vai tenta mesmo. participar dos ele campeonatos. Participa, mas... é um rapaz empenhado para fazer a diferença no basquete masculino do Inter. Ele tem bastante empenho mesmo. Mas, tem mesmo. Mas deixa pra lá. Falta talento, é isso? Aliás, mandar um abraço aqui para todos os meus amigos aqui, né? Meus amigos basqueteiros, né? Do Internacional e tantos outros, né? Aliás, eu falei aqui que só disputo nacionais. Vem aí, fala pro Dr. Cláudio. Aliás, ele mandou pedir ao vivo aqui a liberação dele. Eu libero. Que ele precisa ir para João Pessoa, o ano que vem. Eu sei que O ano que vem, mês que vem. Exato, eu sei, mas eu libero. Ele sabe. Tá liberado? Super. Dr. Cláudio, liberado ao vivo Super e a cores liberado. aqui, ó. João Pessoa, lá vamos nós aí o mês que vem aí. Super campeonato de basquete. Esse você vai. Isso você não faz aqui no Inter, mas esse você vai. Aqui eu já virei diretor aqui, ó. Gente, aqui rapidinho aqui no bate-bola, vou liberar aqui para a doutora Cristiane, mas antes disso eu preciso abrir aqui e perguntar aqui, levantar a bola aqui para vocês e lembrar de duas situações. Primeiro, calendário vacinal. Eu acho que a gente também ficou focado tanto em Covid que me parece, e aí a palavra vai estar com vocês, nós esquecemos do calendário vacinal de outras vacinas. Sim. E o outro ponto que eu queria levantar, aí sim da vacina da Covid, ficou claro que a primeira dose é aquele alarme todo mundo correndo para tomar a primeira dose, segunda dose também, a gente não tem números percentuais aqui, mas só de, né? E só que aí o problema vem da terceira e na quarta dose, a quarta dose quase ninguém, vamos lá, tomou a quarta dose. Minha pergunta, que é a pergunta de todos, né? Devemos tomar, doutoras, a terceira e a quarta dose? A palavra com vocês. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. A gente nem discute mais isso, A gente não né? discute mais isso, né? Eu acho que é uma coisa que não dá nem pra gente discutir. Já deu. Recentemente, teve um congresso de vacina aqui no estado de na cidade de São Paulo, e eles reforçaram muito ainda isso, né? Principalmente a terceira dose, de não perder pelo menos a terceira dose. Então foi muito enfático isso. O que eu percebi que as pessoas tomaram a primeira dose, a segunda e a terceira, a maioria não quis tomar. Exato. Não, e muita coisa aconteceu porque também estava proibido de sair do país, estava não sei o quê. Então muita gente que tomou o começo, tomou por obrigação, porque não podia trabalhar, não podia não sei o quê. Este povo com certeza não tomou a terceira e a quarta dose. Porque tinha outros outros interesses. Exatamente, outros fins. E qual é o agravante disso? A pessoa que só não tomou todas as doses, ela continua correndo o mesmo risco? Eu acho que porque elas precisam se conscientizar disso. Eu acho que o que a gente viu historicamente do Covid mostra pra gente a eficácia da vacina, né? A gente realmente teve uma pandemia muito séria, onde a gente teve, infelizmente, inúmeros óbitos, e com o decorrer da vacinação, a gente foi vendo que mesmo que você adquirisse o Covid, era de uma forma muito mais branda. Então a gente viu a evolução mesmo da vacina em relação à pandemia do nosso Covid. Assim, o que a gente vê hoje, casos graves, casos internados, quem são? Quem está com o calendário incompleto ou quem não tomou a vacina. É muito claro, é muito óbvio. Ou quem tem uma super comorbidade. Então, na realidade, e outra coisa que é muito importante, tudo bem, não temos mais tantos óbitos, mas assim, o corona continua circulando. Exato. E ele continua judiando. E vai continuar, então você ainda vai ter Exato. dor de garganta, você pode ter uma pneumonia, você pode ter coisa. Então, assim, não acabou, a pandemia não acabou. Então, assim, a gente está protegido com a vacina é proteção. Só que assim, você não está protegido, você está exposto. Exato. Quem está exposto está na linha de frente. Vai continuar existindo de uma forma branda, de uma forma crônica. Isso também foi muito falado no Congresso. E a gente trabalha com vírus, eu e a Beth, outros vírus, né, Beth? A gente sabe que o vírus, ele é mutável. Exato. Né? Ele vai sempre aparecer uma nova forma. Sempre vai existir uma nova forma. E se a gente não tiver com a vacina em dia, essas outras formas vão aparecer cada vez mais. Como está voltando poliomielite, como está voltando o sarampo. Porque deixaram de ter essa atenção, deixaram de ter doutora? essa atenção. E acha-se que não vê mais. Para que eu vou tomar vacina se eu nem conheço mais essa doença? E aí é onde você cai no erro. E você vê, né? Por causa do foco do corona. Não, as pessoas não vacinaram porque não quiseram. Não quiseram. Simplesmente eles aproveitaram uma oportunidade e não vou vacinar e acabou. É uma coisa muito ilógica, é uma coisa muito completamente sem noção. A Carol ainda vê a parte de pediatria. Que é alarmante. Como é que pode isso? Você resolveu agora que você vai questionar a vacina.
Quer dizer, você nunca questionou vacina nenhuma, você vacinou seus filhos a vida toda, então você era um mau pai e agora você resolveu virar um bom pai. Exato. E agora você resolveu Exato. questionar como é que a vacina foi fabricada. Por que Acorda. vocês acham Acorda. que houve esse questionamento da população de não acreditar nesse tipo de vacina para o Covid? Misturou política com Eu acho saúde. que Acabou. política com ciência, eu acho que é um Porque dos virou de principais cabeça pra pontos. baixo. Exato, misturou, acabou. Quando você mistura as duas coisas, não tem como você seguir. Eu acho que as informações, infelizmente, muito erradas. Muito fake news. As pessoas acreditam em qualquer título que se lê, ninguém tem embasamento técnico, ninguém lê as informações completas. A pessoa lê um trecho e foca aquilo como sendo verdadeiro, não discorre o texto todo. Não, e a internet né? também é uma terra de ninguém. Você encontra o que você quer ouvir. Então, se Exatamente, você Beth, procura exatamente. lá, médico Você acha- falando contra a vacina, você clica você lá, acha aparece. aquilo- exatamente. Google exatamente meu o que você pastor quer. e nada me E faltará. aí não você é fala, isso? aí você Mais ou fala, menos. mas o médico falou. É. Mas esse médico é o quê? Ele é infectologista, ele sabe de vacina, ele entende de Exatamente. alguma coisa? Quem é? No começo de um neurocirurgião, vou citar nomes, falando contra a vacina. Eu falei, mas escuta, desculpa, amigo, mas você é neurocirurgião. Mas a Quem classe decide se médica abre a foi- cabeça. tem parte que foi contra também Mas a o vacina. grande problema nosso, né, Carol, foi a classe médica. Foi, não foi? Foi você se meter na especialidade que não é sua. Eu não vou dar palpite se você abre E o a peito do cara e partir põe do ponte momento- safena ou põe stent. Não é. Eu não é tenho consciência pra falsada. isso. E nós trabalhamos com ciência, então a partir do momento que nós, profissionais da saúde, vamos contra a ciência, Acabou. é complicado, né? E Não cada tem um, lógica, cada um na sua concorda, especialidade, doutora? né? Não é? A ciência e contra a ciência. A gente trabalha É. com ciência. Como é que você vai decidir? Não, vamos abrir o cara agora. Eu não sou cirurgiã. Eu não posso dar esse palpite. Exatamente. Não pode ser. Então você Exato. faz favor de ser até a sua área, eu vou a mim, porque se existem especialidades, se existem É as que a gente se sociedades. aperfeiçoa a Exato. determinadas situações. Então, caso, é realmente como a Beth falou, se eu não consigo abrir uma cabeça, né? Exato. Fazer uma cirurgia, ok, ele sabe, com certeza, Tem alguém muito capacitado melhor Cada um no do que seu eu. quadrado. Tem muito mais gente capacitada do que eu. Exato. As crianças, falando das crianças, por que assim, as informações que foram passadas no início, que as crianças não precisavam ser vacinadas porque elas tinham maior resistência? Não existe Nada a isso. ver Não, isso. mas aí eu acho que assim, O que, pra poder lógico explicar para a que pessoa que não tem, não tem lógico essa que é compreensão. diferente você liberar vacinas para bebês de 6 meses, por exemplo, e liberar para adultos de 45, 50 anos. São totalmente diferentes. A questão da imunidade, a questão da resposta das vacinas. Então, é complicado você já liberar para bebês. Então, viu-se que no começo da pandemia era muito mais em pessoas adultos, pessoas mais velhas com comorbidades. Exato. E viu-se que o Covid não chegava ainda nas crianças. Então, o que eles pensam? Cientificamente, eu preciso agir com aqueles que na pandemia estão sendo mais agredidos. Sim. Exato. Então, você corre atrás daquele tipo de vacina naquele momento. E a partir da primeira plataforma que começou a existir da vacinação, você vai correndo e vai até chegar nas vacinas que hoje estão sendo liberadas a partir de 6 meses de idade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que você, epidemiologicamente, você tem que desenhar com o que está acontecendo na sua pandemia, né, Beth? Na realidade, você estava trocando o pneu do carro com o carro andando. Sim, Então não dá isso para nunca você. aconteceu. E é Nunca importante a aconteceu. gente frisar isso. Isso Exato. nunca aconteceu. Sim. A última pandemia foi há mais de 100 anos atrás. E mesmo assim, eles fizeram o máximo que podiam fazer dentro do limite deles em relação à Das gripe. possibilidades que eles tinham no Exato. momento, Então, não a gente é? tem que pensar que a gente tem hoje uma ciência que, graças a Deus, é de mais de 100 anos de evolução. Aí você vê, pro É, isso HIV, não pode. pro HIV a gente ainda não conseguiu chegar em lugar nenhum. Tem tratamento Por muito que bom. não, doutora? Tem nossa, infinitamente melhor. Os caras tomavam Infinitamente 24 melhor. comprimidos, hoje tomam 2. Mas ainda aparece Só que- muitos casos de HIV positivo. Muitos, a Continua aparecendo Pelo amor muito. de Deus, a gente precisa divulgar isso urgentemente. Então vamos divulgar, porque isso é muito HIV, importante. sífilis, é uma coisa demais. violenta. É demais. É muita E gente. que faixa etária que está mais Adulto prevalente jovem, HIV? adulto jovem, Adulto jovem. Adulto jovem, ativamente, sexualmente 20 ativo. anos, 18 anos. O É. que vocês falariam para esse Hoje, jovem que está use assistindo? camisinha. Se proteja. Pelo Acabou. amor de Deus. Se né, proteja. Beth? Use camisinha. Pode Os sair. adolescentes e adultos jovens não usam camisinha. A gente fala, pode Não sair, usam, pode sair usam com tudo que camisinha. anda, não tem problema. Não o problema usam camisinha. é camisinha. Não usam. E isso é uma coisa muito nossa social. Porque a gente tinha isso Comigo na década não de acontece. 90. Não, porque na década de 90, por conta da loucura Do boom, que foi o né, que HIV, foi. a gente falava camisinha o tempo inteiro.
Não, Era música de carnaval. Então, e tá era faltando também as propagandas. Muito. Tá faltando as mídias campanhas. sociais. A gente não fala mais Sumiram em nisso. relação mais. a HIV, A gente não fala mais eu nisso. não vejo. A gente não fala Não mais fala nisso. Vocês mais. veem campanha para sífilis? Não, eu não nada. vejo. Imagina, no Não. máximo as campanhas que existem das próprias sociedades em relação a isso. É. Por exemplo, o Tubo Verde, que a gente fala sobre sífilis congênita na pediatria. Então é muito pontual, mas não é nada como a gente... E a gente precisa... Tem gente que quando não está fora da nossa casinha, a gente vê muito certas coisas e parece que só a gente que vê. É. E não é, a gente vê a realidade, porque a gente está na porta da saúde pública. A gente vê o que é a realidade da cidade de Santos e de outras cidades Não, a daqui. gente tá cansado de ouvir, né, Carol? Ah, não tem mais Não. HIV em criança. Tem sim. Não, e outra coisa. A Carol tá lá atendendo as todos os dias. pessoas falam, por exemplo, assim, ai, Carol, você tá falando sobre sífilis. Meu Deus, uma doença de 500 anos atrás. Exato. Mas ela tá aí, Mas não gente. teve um boom aqui na Baixada de sífilis? Está tendo. Ainda Está está? tendo. Ainda Está está? tendo. No estado de São Paulo, nesses últimos 6 anos, é alarmante a quantidade de sífilis adquirida e sífilis congênita. Sífilis, ela só é adquirida através da relação sexual. Relação pra sexual. deixar muito Somente claro relação isso. sexual. Não tem Ou outra da Sem forma. mãe. preservativo. Ah, sim, ou na verdade. gestação, Ou lá da do gestação parto. da mãe para o filho. Exato. Mas aí a mãe foi contaminada e ela pode ou não transmitir isso Mas pro ela bebê. transmite ainda dentro da barriga Sim. ou Sim. na hora do parto. Também pode acontecer, mas é muito mais no desenvolvimento da criança, tá? E muito mais raro na situação. Mas a gente tem que pensar que é um tratamento extremamente simples, extremamente curável e que você faz toda a diferença para a evolução dessa criança. É uma Exato. bezetacil. E tem lá no sistema público. E tem no você não sistema vai público, gastar. você não precisa gastar. Então, assim, é fazer o tratamento de forma correta, prática e simples, né, Beth? Exatamente. E o diagnóstico mais rápido, Simples, não é, porque a gente tem doutora? testes rápidos e hoje ele não é mais centralizado. Antigamente ele era centralizado só onde a gente trabalha, no SAI. E hoje ele não é mais, ele é descentralizado. Então, em qualquer unidade básica de saúde, você pode encontrar um teste rápido e fazer em questão de 15, 20 minutos. E fora as campanhas que o povo campanhas vai que a andando gente- na é. cidade toda fim de semana. Quer dizer, não tem desculpa pro que está acontecendo. Não. Não tem desculpa. Vocês acham que essa geração desses jovens de hoje, eles estão mais despreocupados do que a nossa minha geração? A gente tá careca que a de gente ouvir. cresceu. Foi em 80 que a AIDS veio. Eu não vi o Boom Fred todo, não Mercury, é? eu não vi Pois é, não não viu vi o nada Cazuza. disso, não viu o É Cazuza. vamos veio comparar eles. com a vacina. Você compara HIV e sem preservativo e você compara com vacina. O sucesso das medicações e das vacinas fazem com que isso aconteça. Então, hoje, as pessoas têm qualidade de vida em relação ao HIV. Excelente. Você não vê mais pessoas como a gente Morrendo viu logo como no era no começo. início, não é? Né? Exato. Pessoas cadavéricas, pessoas extremamente adoecidas. Sim. Hoje você não vê. Os Então, coquetéis vieram para a gente ainda vê porque a gente está no dia a dia, mas mesmo assim, Mesmo a assim- quantidade de pacientes que a gente vê numa situação muito debilitada são muito São poucos. muito poucos. São muito Vocês, poucos. quando pegam um adolescente, um jovem, positivo HIV, o que vocês sentem? Como é que vocês falam isso para o paciente? Porque às vezes dá vontade de dar uma bronca, não Então, dá? mas no primeiro momento tem que acolher. Você tem que fazer o acolhimento. Tem que acolher, conversar. Sabe o que você tem? Eu tenho uma Tem que pôr no adolescente colo. de 16 anos em casa. Eu não Certo. posso deixar as minhas angústias de mãe Carolina Passar. chegar no SAI infantil e passar a mesma angústia para aquele Certo. momento. Porque, para mim, eu posso fazer essa ação de ser uma mãe Carolina e querer intervir, querer brigar, mas eu não posso. Naquele momento, eu preciso acolher ele, como a Beth falou, porque senão a gente perde esse paciente no primeiro momento. A partir do momento que você não tem um acolhimento bom no teu serviço de saúde, você perde esse paciente. Então não dá para você deixar fazer isso. Então, por mais que a gente tenha essa angústia de mãe, de mulher, pelo amor de Deus, como é que você fez isso? Você precisa acolher esse paciente. E outra coisa, você né? você tem uma outra questão complicada, que é o abuso. Você tem que descobrir como é que chegou nisso, o que aconteceu. Às vezes você vai de cara, transou sem camisinha. Pera, e como é que é essa história? Então você tem uma questão muito complicada em cima. Não é uma coisa isolada. Então o acolhimento é fundamental para o cara confiar em você, para ele poder te contar em que contexto que tudo isso está acontecendo. Exato. Entendi. A gente vive numa vulnerabilidade social extremamente grande, numa complexidade de trabalhos ou de ações com o seu próprio corpo extremamente vulneráveis, extremamente complexas. Então isso que a Beth falou é excepcional, porque
a gente não dá para você desenhar só assim, ele fez relação sem preservativo, é igual a HIV. Tem uma complexidade muito grande nesses adolescentes e adultos jovens quando chegam com o diagnóstico de HIV. Se você puxa a vulnerabilidade deles, né, Beth? É absurda. Tanta criança na prostituição, a prostituição infantil, em Santos a coisa cresceu. Você conversa um pouquinho com o conselho tutelar, você fica horrorizado. E dá uma tristeza grande, porque as famílias não têm o que comer e a criança vai. A pandemia então você vai. Agravou isso demais. É todo um sistema que está falido, está quebrado e termina na criança. Isso. Teve uma série na TV estimulando as meninas se prostituírem. Aí você pega uma família desestruturada, ela vai achar que aquilo ali é o meio para ela chegar. Exato. E aí acaba se perdendo. Exato. Não é? E adoecendo, né? E adoecendo de verdade. E agora, assim, falando do HPV, meninas e meninos devem ser vacinados. Sim, sempre. Existe ainda essa... Só menina, menino não precisa. Não porque o HPV, ele é uma lesão que acontece tanto em meninas quanto em meninos, e os meninos, eles transmitem para as meninas. O câncer não é só de menina, não é só de colo de útero, é câncer de pênis, é câncer de ânus, é câncer de boca. Por que não é falado isso? Então, é isso que a gente precisa, e por isso que a gente tem que estar aqui. Vocês precisam voltar. Isso que a Beth e eu, a gente fica assim, instigada. Vocês terão que voltar, porque a gente precisa falar muito Você vê quantas informações que a gente está falando em pouca coisa. O HPV e outra coisa, né? Que uma das coisas que fazem com que também não tenha uma adesão à vacina de HPV é você achar que você está dando uma vacina de HPV para uma menina de 9 anos e que você já está induzindo ao sexo. Exato. Isso. Cara, isso é muito louco. É muito louco então, isso. Assim, é a menina de 9 anos. Acho que vai colocar a menina em risco. Se ela vai ficar assim, daqui a pouco ela vai perder a virgindade antes do momento. Quer dizer, com HPV, sem HPV, ela vai perder a virgindade na data que ela for. Quer dizer, não interessa. Então não existe isso. E infelizmente é uma situação que acontece aonde você não vacina. Ai, não, pelo amor de Deus, porque se eu vou dar vacina, ela já vai pensar em sexo. A criança de 9 anos não está nem sabendo qual é a injeção que ela está tomando. Exato, quanto mais sem relação à atividade sexual ou não. E aí, nessas situações que vão acontecendo com que você não tenha adesão à vacina. Né? É uma mãe de 9 anos que fala que eu não vou dar vacina para minha filha por conta de relação sexual, e aí vai degringolando. Isso prejudica quando a mãe é muito jovem, a mãe é adolescente. Eu acho que é indiferente. É indiferente. Eu não vejo uma relação da adolescente, da mulher mais com mais idade. Não vejo isso. Eu acho que vai muito da cultura da mãe, do que a mãe acredita. A gente tem mães jovens que levantam a bandeira de vacina, como tem mães jovens que são anti-vacinas, que dão água e não dão vacina de poliomielite, por exemplo. Então depende muito da cultura daquela mãe, independente dela ser mãe mais nova, mais velha, isso independe. Exato. Não vejo depende da criação, depende, exatamente, não dá. E assim, você vê, a Carol deve estar vendo, a gente está vendo muito o que acontece, um monte de tuberculose em criança e adolescente. Aí outra coisa. Da onde? A Cris vai se assustar com a gente. Carol, não, eu tô adorando. Tanta tuberculose em criança. Inclusive, eu vou te mandar um caso essa semana. Você fala, mas aqui na Baixada Santista, muito. Tanto adolescente e criança com TB, por quê? O que está acontecendo? Por quê, doutoras? Muito, porque assim, eu acho que a pandemia fez um agravo disso, porque assim, as pessoas infelizmente pioraram as condições de moradia e infelizmente eu preciso falar isso aqui, eu acho que é papel nosso de saúde pública. Infelizmente as pessoas que estão em saúde pública, felizmente as pessoas que estão em saúde pública lembram de doenças públicas. E pessoas que não trabalham em serviços públicos, só ficam em serviços privados, esquecem da saúde pública. 2, 3 semanas com diagnóstico de TB. Esquecem tuberculose, esquecem sífilis, esquecem HIV. Não conseguem diagnosticar? Não lembram de diagnóstico, não tem essa visão como talvez eu e a Beth a gente tenha. E a gente tem que sim... Nossa, Carol, perfeito. Não é, Beth? Cara, porque com peguei um cara ontem, 2 broncoscopias para descobrir na segunda que era TB. Eu falei, mas por quê? Não dava só para fazer um escarro? A gente precisa... Não dá. Colocar... A parte que lhe dão é pública, é muito complicada. A gente precisa estimular muito essa questão de doenças públicas em serviços privados. As pessoas não têm essa... A gente vê muitos serviços privados virem até o nosso serviço público, pacientes de serviço privado vindo ao nosso serviço público realmente com uma demora exorbitante de diagnóstico de uma coisa extremamente simples. Exato. Então a gente precisa sim mobilizar e lembrá-los das doenças que estão aí, e estão aí firmes e fortes, e não tem diminuição, não
existe mais, não, E aí não você é volta no isso, ponto da né? onde? Cadê as campanhas? Cadê as campanhas? Inclusive para os profissionais médicos. Eu Estão vendo acho televisão também, lá, estão vendo a eu novela? acho também. Para o cara lembrar que a profissional doença da área existe. da saúde tem que ser estimulado diariamente, constantemente, sabe, assim, em relação à divulgação de doenças que são nossos problemas públicos. Exatamente, está faltando. Em relação ainda a doenças, as crianças, elas ficam com mais resistência a tudo? Não. As infecções? Não Tem- tem essa você resistência. você tem com uma essas epidemiologia. infecções Não, mais você sérias. tem. Não, pelo contrário. É muito A mais, imunidade dela é a imunidade dela extremamente é muito imatura. menor, E aí, imaturidade, de acordo com a amada, tua é. exposição Sim. viral ou bacteriana, por exemplo, tem vírus que para uma criança de 6 meses é totalmente agravante. Vamos pensar de um vírus essencial respiratório que para nós adultos é totalmente diferente. E por que você acha que tem pais hoje, não falando da vacina Não, do Covid, falando nada, de modo geral. sarampo, meningite, não querem vacinar as Porque crianças? não se vê mais. Por que eu vou dar uma injeção de difteria de uma doença que eu nem sei o que é isso? Por que eu vou falar sobre sarampo se eu vou dar uma vacina de sarampo? Mas está erradicado essas doenças? De forma alguma. A gente Então. voltou, a gente perdeu o nosso. A gente tinha um certificado nosso daqui do Brasil em relação à erradicação de sarampo, que a gente perdeu agora em 2018, 2019, quando começou a ter de novo os sarampos na região norte. O que a gente E precisa por fazer que- para mudar isso? Cobertura vacinal, porque se a gente tivesse com a cobertura vacinal completa, o que estava vindo das imigrações não teria chegado na Mas gente. o que fazer para virar essa chave? Porque tem pais que não querem Eu acho que o problema vacinar para todo nada acho que o problema mais. todo agravou por causa de política. Então, quem é de um lado vacina, quem não é do outro não vacina. As pessoas misturaram tudo e colocaram saúde e política num balaio só. Não. Você pode ter o viés político que você quiser, você pode votar em quem você quiser, a urna que decida. A tua saúde Só é que única. assim, existem coisas que já estão consagradas pelo uso, acabou, é trabalho científico. Não foi o vizinho da esquina que falou. Pô, tem estudo, os cientistas, os caras são pagos, eles vivem para isso. A gente não é cientista, a gente aplica o que eles A usam. gente aplica a ciência. O que eles determinam. Então, assim, vem para nós e a gente aplica. E a gente vê a resposta da ciência Quer na dizer, qualidade de vida, por exemplo, dos pacientes de HIV. Pois é. Exatamente, então não Né? tem cabimento. Então, é incompatível. Misturou É tudo. incompatível, Misturou é. política, Misturou acabou, tudo. bagunçou o coreto. Meninas, 8h27. Você viu? 8h27. O tempo passou aqui rápido, né? E realmente eu concordo com vocês, a gente precisa falar mais sobre isso. Precisamos mesmo, é Na muito verdade, importante. A gente você sabe que eu e a Beth, a gente topa tudo. Eu acho que É as mesmo? duas, A gente topa eu acho que tudo. assim, minha Embora. opinião, as duas têm que vir juntas de novo, porque eu Sim. acho que Quando você quiser. vocês precisam Sim. orientar muito mais a Porque população. a em Beth relação tem uma a visão isso. dos adultos, Quanto eu mais te a gente trago uma falar, visão das melhor. crianças Exato. e a gente precisa divulgar isso, porque as doenças estão aí. E tanto em adulto quanto criança. A tuberculose, ela tem em adulto, ela tem em criança. A Sim. sífilis, ela tem em adulto, ela tem em criança. HIV tem em adulto, tem em criança. Isso é importante. Então não tem... Me fizeram uma pergunta, por que eu quero fazer podcast falando de saúde? Porque a gente precisa. Nós precisamos falar de A saúde gente para precisa. entender a saúde. A A gente população, precisa. ela não está tão informada assim. Não, acabaram E as o que campanhas. acontece? Vocês estão aqui. E a gente vocês estão precisa comprometidos trazer... com a população e com o paciente Exato, de vocês. a gente precisa trazer essas informações de qualidade. Sim. Não deixar as pessoas procurando informações que não são legais. não são E uma legais. coisa interessante, que é uma percepção que eu já passei para vocês aqui, né? Que as pessoas também gostam de ouvir e ficar sabendo sobre saúde. Isso é legal. Isso Isso é é ter bom ótimo. esse É uma feedback, percepção né? que a Eu gente tenho tem tido um aqui, feedback né? bom, Que que legal. legal. Que você está falando. Aí Então, é isso legal. Eu acho que aí importante. cabe a nós, né? Nós que eu falo aqui desse lado aqui da imprensa, né? Os meios de comunicação, abrirem mais espaço para a Exato. gente falar sobre isso, né? Eu acho que pauta é que não falta, né? Pauta na saúde é que não falta. Jamais. Rapidinho, só para vocês, não deu aqui, não dá para, evidentemente, todo mundo aqui participar aqui conosco aqui um pouco mais ativamente, mas só para fazer aqui mandar uns abraços aqui com as pessoas que participaram aqui, a Valéria Cardoso, a Meg Bueno, a Dr. Caio Borelli, a Márcia Mello lá de São Vicente, o Roberto, a Dani Fernandes, o professor José Luiz Moraes, a Valéria Cardoso novamente aqui, Vanderlânia Santos, Márcia Mello, a Aureliana Pereira, a Jane Maria, Dani Fernandes, Lourdes Borelli, Márcia Mello e assim vai, tantos e tantos outros que participaram aqui conosco hoje, né? E nos deram aqui essa incrível audiência.
Vamos começar as despedidas aqui, então. Eu quero primeiro agradecer muito por estar nessa edição especial. 2 médicas maravilhosas. Que lindo, obrigada. Já sou apaixonada pela Obrigada. doutora Elizabeth, agora me apaixonei pela doutora Karina. Obrigada. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu costumo falar que quando vêm, vocês enriquecem o programa, Obrigada. entendeu? O feedback está sendo muito positivo da população, então vocês estão sendo os meus carros-chefes aqui no Pode Saúde. Então eu quero agradecer muito vocês, agradecer o Thiago Paes por mais um programa nosso, né? Ao Rogério, a voz que existe, ao Rogério Amador pela parceria também, a Bebê que veio e a Samanta que veio para filmar e tirar foto da gente hoje. Muito obrigado. Obrigado pela audiência também. Muita gente aí envolvida aí, né? Parabéns mais uma vez à doutora Cristiane, né? Por se dispor a trazer aqui, quinzenalmente aqui, informações, prestar realmente serviço aqui sobre saúde. Agradecer mais uma vez aqui a participação da Carol. Obrigado, viu, Carol? Obrigada. Volte sempre, Você a casa sabe, é sua. eu adoro vir, você sabe que eu gosto muito de divulgar a informação que a gente precisa, né? É verdade. E doutora Yara está bem? Tá bem, graças. Marina já vai fazer um ano aqui, Um ano um já? aninho já. Tá linda. Dona Yara se virando bem, né? Uma super mãezona. Doutor Cássio, mandar um abraço pro doutor Cássio. Cássio também joga basquete. Também, não, tenta também. Também. Um abração pro doutor Cássio também. Obrigado mais uma vez, volte sempre Obrigada, aqui também, sempre. doutora Consuelo. Obrigado. A senhora já passa ali, assina contrato com a gente. Porque eu vou pegar meu crachá, Por exato. favor. Toda a equipe. Mais exato. uma vez Aí, aqui. Elizabeth, Pode Saúde, a doutora Elizabeth. Doutora Cris Godinho, Bebê, Samanta, Thiago, obrigado a todos vocês. Obrigada. Aí ficou bebê já, tá vendo? A Bebê já Eu era, quero agora é fazer bebê. aqui um convite para você amanhã participar conosco aqui a partir das 7h30 da manhã. Amanhã falaremos sobre negócios, empreendedorismo aqui com a turma do Grupo LID, né? Pra gente trazer também aqui muita informação com entretenimento, tá certo? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. LID Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Alper Embalagens, as melhores soluções para o seu negócio.